Mas eu quero falar sobre só essa palavra firme, sede firme. Eu acho que essa palavra, eu falo para os irmãos agora, né? Eu acho que essa palavra, ela ganhou mais, vamos dizer assim, significado para alguns, né? Que estão se aprofundando mais, estão se aproximando mais do Senhor, estão lutando para fazer mais obra de Deus, agradar a Deus, estão se envolvendo mais. Eu acho que aqui esse conselho, quando Paulo diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, alguns começaram a perceber já a importância da firmeza, porque já começaram a perceber o quanto é difícil se manter firme. Sim ou não? Alguns que já estão recebendo um chamado, uma convocação interior do Senhor para a obra, para fazer algo, se envolver, cooperar, ajudar, estar junto, somar, já estão percebendo a necessidade da firmeza. Por quê? Porque já se começa a notar o quanto o inimigo tem tentado, o adversário da igreja, tem tentado abalar a vida da gente. Sim ou não? Estão percebendo ou não? O quanto é difícil. Por isso que a palavra de Deus, ela vai fazendo sentido para nós quando nós vamos nos aproximando dela no sentido de praticá-la. Lutando para viver, lutando para cumprir, para agradar. E aí você vai identificando algumas coisas que estão escritas que antes, de repente, nem fazia sentido, né? Então, sobretudo agora, nesse tempo de pandemia, de muita crise, de muito peso, né? De muita luta, provas, tentações, provocações e tantas coisas que têm acontecido, né? Aí começa a fazer sentido a palavra de Paulo, né? Quando Paulo diz, olha, irmão, para a palavra de Deus, né? Que saiu pelos lábios de Paulo, ditando para o seu escritor, mandar essa carta para os coríntios, né? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. O contexto aqui, irmão, do capítulo 15, se vocês observarem aí, acho que é o versículo 12, fique com a Bíblia aberta, né? Paulo vai citar um problema que já estava havendo, né? De falsas doutrinas, falsos ensinos, né? No versículo 12 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, olha que ele vai dizer, qual era o problema lá? Não precisa a gente ler. Qual problema estava havendo aí? Bem aí a gente já identifica. Qual era? Qual era o problema? Versículo 12, 1 Coríntios 15, 12. Não identificaram? A ressurreição era um problema? Qual era o problema? Isso, estavam pregando que o quê? Que não havia, já havia acontecido. O que é que Paulo vai dizer aí? Versículo 12. Isso. Que não há. E era, irmão, olha, uma pregação corrente. Já era comum se falar disso aí. Olha o que ele vai dizer, ó. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou. Não, corrente, né? Que era comum se pregar, ó. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Não é o nosso assunto aqui. É só o contexto da palavra lá, né, do capítulo, do versículo 58, né, onde Paulo está dizendo para os irmãos serem firmes. Aqui havia uma falsa doutrina, um falso ensino na época, né? Era só esse? Não. Eram muitos, né? Nos tempos bíblicos, havia muita perseguição ao cristianismo, muita calúnia contra os cristãos. Havia toda uma ambiência desfavorável ao cristianismo. Eu estava esses dias me lembrando, né? Que, por exemplo, como era difícil
para os líderes cristãos da época. Por exemplo, havia uma perseguição de morte contra os cristãos. O camarada estava vivendo bem com a família estava tudo em paz, entre aspas, né? E alguém vinha e evangelizava um jovem de lá, daquela família. E aquele jovem cria. Vamos dizer que o Pedro encontrasse um caminho, um jovem, um irmão ou uma irmã e pregasse. E ele se declarava cristão e começava a viver o cristianismo, já passava a ser perseguido. E aí, alguns morriam. Imagina a acusação e a revolta que era daquela família com aquele líder que pregou, ou com aquela igreja. Estava vivendo aqui, foi só aceitar aquela doutrina, morreu. A culpa era de quem? Botavam culpa em quem? No Pedro, no líder. Então essa era mais uma das razões que se explica tanto ódio e tanta perseguição ao cristianismo. É como se fosse hoje, por exemplo, o medo que alguns estavam, né, no início da pandemia, comigo deu, por exemplo, deixar a igreja, manter a igreja aberta e de repente morrer uma pessoa, infectar uma pessoa. A culpa ia ser de quem? Está entendendo? Então, era mais ou menos assim. E naqueles tempos, pior ainda. Que hoje, infectar não significa morte. Porque o índice de morte é em torno de 4%. Não sei, era 4, alguma coisa. Quer dizer, a cada 100 pessoas infectadas, 4 morrem, a média. Naquele tempo era uma perseguição de morte, matava muitos cristãos. Então era mais uma das razões. Então havia uma pressão muito grande, era antissocial ser cristão, né? Quando não se matava, se perdia tudo, passava a ser caluniado, difamado, injuriado, tido como pessoas de uma seita de muito baixo conceito, né? Então ser cristão naqueles dias não era fácil. E para os líderes que propagavam, né, e o diabo que produzia todo esse cenário. Então falsos mestres, falsos profetas, esses falsos mestres e falsos profetas produziam muito falsos ensinos, muitas falsas doutrinas, falsas ideias do caminho, né, das coisas de Deus. Fora isso, tudo que eu falei, perseguição de morte, calúnia, injúria, difamação, né, a porta aberta, e aí tantas outras coisas, e aí isso tudo produziu uma ambiência. E Paulo, quando chega no final, ele diz para os irmãos: portanto, irmãos, sejam firmes. Por quê? Porque os ventos sopram contra. Na verdade, quando os ventos não estão soprando contra, alguma coisa está acontecendo. Vocês concordam comigo? Quando os ventos não estão soprando contra, alguma coisa está acontecendo. E parece que não é boa, né? Porque a igreja do Senhor, ela tem, uma das marcas dela na terra é ser perseguida. Porque são protestantes. A igreja sempre foi, aos olhos de Deus, ou deve ser, a coluna e a firmeza da verdade. Sempre andou na contramão dos valores do mundo, ou devia andar, né? Devia e deve. Sempre foi contrária aos valores, né, mundanos, temporais, né? Então, exigia muita firmeza ser cristão naquela época. Pastor, então no nosso tempo não é exigido mais do mesmo jeito, porque apenas mudam as estratégias malignas. Apenas a forma de se tentar destruir a igreja, de se tentar tirar alguém do caminho, muda a forma, as estratégias, as astúcias malignas mudam de cor, de cara, de jeito, de forma que chega, mas Satanás não ficou bom, os demônios não foram presos e impedidos de continuarem produzindo a malignidade e o caos
e também não foram impedidos de destruir a igreja do Senhor. A igreja que tem que procurar se manter na verdade, mas eles continuam, né? Certo? Então, a palavra aqui que Paulo diz, firmeza, a gente tem assim uma ideia, né? Quando fala em firmeza, a gente já tem uma ideia, né? Ser firme é estar o quê? Firme. Tá vendo? Né? Ser firme é estar firme. Ou seja, não, mas a ideia é essa mesmo. Muitas vezes você vai ver um significado de uma palavra no dicionário, ela se repete. Vocês já perceberam isso? Você vai olhar o significado, por exemplo, firmeza, está firme. Você olha lá, tem muitas palavras que se repetem, né? E nesse de strong também, esse que a gente consulta. Então está o quê? Firme, porque os ventos virão, né? Terremotos, coisas tentando abalar. E a ideia é essa que Paulo está dizendo, ficar o quê? Firme. Não ser, né? Tirado do local, abalado. Você vê que ele vai ser de firmes, inabaláveis ou constantes, sempre abundantes, né? Quer dizer, crescendo mais, fazendo mais, dando mais para o Senhor. Então a palavra firmeza, eu fui só anotando, é estar imóvel. Não é no sentido de negligente, imóvel no sentido de não ser abalado por esse conjunto de lutas, esse conjunto de investidas que o diabo, né, usando o sistema mundano que ele tem, e com a vantagem da fraqueza da carne humana, lança para cima da igreja do Senhor. Então está imóvel, constante, estabilidade. Firmeza fala de estabilidade, não de instabilidade, mas de estabilidade, a começar pela mente, né? Então, estabilidade, firmeza na mente, sobretudo, porque é o comando do ser humano. Comando. Quando a Bíblia fala do coração, está falando do ser interior, não é dessa bola de carne aqui, né? Esse músculo que tem aqui dentro, que nós temos. Mas está falando do ser interior, alma. Muitas vezes alma, e algumas vezes até o ser também espiritual, dependendo do contexto que a palavra aparece do coração. E que tem a ver com a sua mente, o seu entendimento, pensamento, convicções, certezas. E é isso que Paulo está falando aqui quando ele diz, sejam firmes, ou seja, mantenham-se no mesmo pensamento, mantenham-se nas mesmas convicções, mantenham-se nas mesmas certezas, mantenham-se firmes aonde vocês foram doutrinados, mantenham-se firmes. É isso que ele quer dizer. Existe outro texto de 2 Pedro, nós vamos ler, mas a gente volta para o primeiro. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. E a gente daqui a pouco vai ceiar, né? E participar também aqui desse banquete que hoje tem muito pão e fruta, e bolo, e leite, e suco de uva e tanta coisa. Não tem vinho e nem Coca-Cola, né? Já dizem por aí que já estão fazendo ceia com Coca-Cola, porque é moderno, né? Eu não sei se é verdade, eu não acredito. Então vamos lá, 2 Pedro 3,17. Olha o que Pedro vai escrever, né? Com relação, vamos focar com relação ao tema, né? A nossa firmeza em Cristo. É o tema da mensagem desse conclave. Desse conclave, né, mano? Então bora lá. 2 Pedro 3,17. Vós, amém? Diga amém aí, quem achou? Vós, pois, amados, prevenidos como estar de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Decair da própria firmeza, né? Que já estavam instruídos na palavra, alertados de antemão, né? Acerca de coisas que Paulo, pelo Espírito de Deus, já tinha alertado a igreja, né?
e sobre a doutrina de como o cristão deveria se comportar diante das lutas. Antes de falar aqui um pouco sobre esse tema aqui da firmeza, Paulo ele alerta a igreja quanto à firmeza, que a falta dela gera muitos problemas na igreja. A falta dessa firmeza adoece e tira às vezes a paz da igreja, tira a saúde do corpo às vezes. Que a falta dessa firmeza gera tristeza, descontentamentos, até insatisfações, até às vezes chateações. Imagina, irmão, o quanto é difícil servir com pessoas insatisfeitas, descontentes. Servir com pessoas que nunca estão satisfeitas, ou quase sempre estão insatisfeitas. Servir com pessoas enraivadas, chateadas. Imagina a gente vai para um culto daquele ali, como o culto de ontem à noite ali, um culto de rua, né? Um culto de praça, como alguns dizem. Uma batalha espiritual tão grande. Imagina ainda estar com alguém que está insatisfeita, perturbado com alguma coisa, no sentido de chateado e tudo. Está entendendo? E pior ainda é quando se precisa, né? Precisa da pessoa, pega aqui, bota ali uma coisa, arruma ali, outra ali, e a pessoa está insatisfeita, está chateada, está triste. Isso tudo a gente passa. Mas a palavra de Deus vem para nós, olha, procurem se firmar. Porque a falta dessa firmeza, ela gera problemas. A falta dessa firmeza, ela vai ocasionar problemas que o inimigo pode levar vantagem sobre nós. Pode até nos gerar prejuízos nesse nosso avanço, nessa nossa caminhada, guerra, luta. Vocês estão entendendo? Porque quando a pessoa enquanto ela não se firma, a gente, enquanto não se firma, a inconstância entra. Por isso que ele diz, primeiro, firme, constante. A inconstância entra. Ora aparece, ora some, ora está pronto, ora não está, ora está alegre, ora está triste. Fica aquela gangorra. E isso gera prejuízos. Porque é a hora que Deus está precisando de um... E o pior é que às vezes acontece isso de alguém, por exemplo, as irmãs ontem, foi a Yara, mas é a Concita que lidera. E aí, se o irmão vai liderar uma obra, os olhos e as armas do inimigo estão apontados para aquela pessoa, sobretudo, que é quem vai liderar, dirigir o culto, pregar, cantar, fazer a missão lá, cumprir a missão. É contra ele ou ela que os olhos e as armas do inimigo estão apontados. Aquela pessoa já chega ali debaixo de guerra, de lutas terríveis. Então tudo que a pessoa precisa é de alguém que o ajude, o anime, dê uma força, abre um sorriso. Vambora aqui, vambora, e pega ali, tá entendendo? Eu ajudo aqui, bota ali, vamos melhorar para cá. Vocês estão entendendo? Começou a serenar, ora aí, irmão, ora aí, bora ficar aqui para a glória de Deus. Porque aquilo anima, porque a pessoa já está sendo bombardeada, o líder daquela obra. Aí chega alguém, irmão, é inverno, sei não, hein? Vambora orar em casa, e já fica murmurando que se molhou. 1h30 para fazer uma chapinha. Aí já fica aquele negócio. E aí eu paguei não sei quanto para fazer e não sei o quê. Aí o líder que já está sendo bombardeado, chega alguém e o diabo é estrategista, ele usa essas coisas. Vocês estão entendendo? Para desanimar. Aí a pessoa, você vê que o que Deus fez ontem foi tremendo, não foi? Mas choveu. E a chuva e nós ficamos ali orando e buscando. Eu pelo menos estava, né? E vi alguns, todos. Eu vi, eu não vou dizer todos que eu não olhei para a cara de todos. Estava tudo de máscara também, né? Nós. Mas aí a gente orando ali, e aí em vez de ficar fraco, foi forte. A chuva foi ficando forte. Aí já estava molhando o som. Aí a gente tem que ter, né? Então, vamos, bora guardar as caixas.
Aí eu já fui o primeiro a correr, porque aí já está gerando prejuízo, né? E aí nós fomos guardar, mas nós ficamos, ainda, botamos as caixas dentro e voltamos e ficamos batendo papo. Aí notamos que ela quis dar uma diminuídazinha. Aí alguém disse, eu ouvi gente dizendo assim, vai parar, ela vai passar. E nós ficamos naquela brincadeira e tudo, e não é que ela diminuiu mesmo. Aí nós armamos de novo o som, e aí ela quis vir de novo, depois que estava armado. Quis vir de novo, aí nós ficamos ali, e vocês viram como foi uma benção o culto, né? Amém? E o diabo manda até a gente atribulada para tribulada. Tem um cara lá tribulado lá, tribulando lá a gente lá. Entendeu? Então, por isso que Paulo diz aqui, o Espírito de Deus usa Paulo para dizer, sejam firmes. E aí Pedro está dizendo, ó, para que vocês não decaiam da vossa firmeza. Não cedam, não sejam tirados. Por causa de vós mesmo, de nós mesmos, precisamos dessa firmeza. E por causa daqueles que estão ao nosso redor, próximo de nós. É verdade ou não, irmão? Vocês estão entendendo? Porque alguém está precisando, às vezes, do nosso incentivo, do nosso ombro, às vezes uma palavra, né? Dizer, irmão, bora, não vai dar para fazer, vamos continuar, vamos ficar firme. E aí, se a gente não tiver animado, a gente termina matando, acabando de matar o irmão. Não, irmão, não dá mesmo não, né? Então, os problemas surgem e às vezes se agravam na igreja ou nos lares, seja for por causa da falta de firmeza. Às vezes a gente está tão bem, irmão, não é verdade? Está tudo andando direitinho, e aí um se atribula, ou um fica descontente, ou nunca consegue estar contente mesmo, essa é uma verdade, né? Vocês conhecem gente assim? Que sempre reclama, sempre está descontente, sempre tem nunca vê coisa boa. Lembra daquele sermão e daquela dura que Joabe deu uma vez em Davi? Davi se acabando de chorar por causa de Absalão, filho que morreu, né? Tentou tomar o reino, e Davi e ficou naquele jeito e era triste. Aí Joabe chegou para ele e disse, vem cá, tu queria para teu filho estar vivo e nós tudo de morto? Ele se levantou para tomar o reino, queria te matar, e agora o prejuízo vai ser maior se tu não te posicionar, do que se ele continuasse vivo. E Davi percebeu, Davi era alguém que ouvia, né? E aí tomou um banho, se ajeitou, e sentou na porta da cidade e foi se alegrar com o povo, que ele percebeu que aquela luta ali estava cegando para um monte de coisas que Deus tinha colocado na mão dele para ele continuar em seguir. E às vezes acontece isso, né? Porque é de um problema que aconteceu na nossa vida, nós estamos perdendo toda a vida por causa de uma situação que não aconteceu, ou que aconteceu da forma que não era para acontecer, e por aí, e etc, etc, etc. Estão entendendo? Então Paulo está alertando a igreja da firmeza, porque é preciso essa firmeza. E ninguém nasce com essas coisas. Isso é um trabalhar, isso é fruto do evangelho, da comunhão, de se perceber, e percebendo essa fraqueza, e percebendo essas coisas, e lutar, continuar, não parar. Isso é desenvolvido, na caminhada cristã. São qualidades e valores que o Espírito de Deus, fruto, que o Espírito de Deus quer fazer brotar em nós, em meio às lutas, às dificuldades. Nós vamos já ver aqui, permanecer o quê? Firmes, inabaláveis, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão o que a gente faz para o Senhor. Então, imagina se Paulo não tivesse desenvolvido essa virtude da firmeza. Imagina, né? Eu cheguei ali, eu estava listando algumas coisas que Paulo passava, e eu tentei relacionar as coisas que a gente tem percebido, que mais tem tirado as pessoas da obra de Deus, tirado o foco, entristecido, desanimado, roubado as pessoas da obra de Deus, desaparecem da obra.
E olha aqui que Paulo vai dizer. Aí nós vamos ter que ter uma agilidadezinha, né? E aí quem quiser, depois eu mando esses textos, quem quiser só acompanhar. Então Paulo, as necessidades. Quando elas vêm, necessidades financeiras, principalmente. Quando falta, quando está difícil, né? Eu conheci uma vez um pastor, um homem de Deus, zeloso, não tinha nem muito tempo de cristão, mas era zeloso, comprometido com a obra do Senhor, muita promessa de Deus para a vida dele. E aí Deus falava de muito tempo antes que ia tirá-lo do trabalho dele. Ele trabalhava e era pastor na igreja, trabalhava como pastor, que é um trabalho, e Paulo fala, o trabalho do Senhor. Ele trabalhava como pastor e trabalhava também, né, no serviço secular, vamos dizer assim. E Deus falava, dava visões e sonhos que um dia ia tirar ele. Uns 6 meses antes de acontecer, Deus deu uma revelação para alguém que ia tirar. E ele era um dos melhores funcionários da empresa, segundo o relato dele mesmo, porque os chefes gostavam dele. De repente ele foi demitido. E não era tempo de crise, não. De repente ele chegou na empresa e disseram que estavam fazendo, eu não me lembro os detalhes, e tiraram ele. Quando deram as contas para ele, lá tem algum dinheirinho para receber e tudo, né? E ele sempre firme. E aí quando aconteceu isso, disseram logo para ele, rapaz, lembra, inclusive o pastor, né, o presidente, disse logo, ó, lembra do que Deus falou, que ia te tirar? Agora ele vai cuidar de ti só na obra. E ele na hora parecia estar ouvindo, irmão, mas ele entrou numa perturbação tão grande, e o diabo se aproveita dessas coisas, irmão. Aí era, meu Deus, e plano de saúde? Porque ele tinha lá na empresa, plano de saúde. E agora, minha família, plano de saúde que eu não tenho mais. E o que mais perturbava ele era a aposentadoria. E agora, a aposentadoria, como vai ficar? Irmão, armava confusão mesmo, que quase, por causa disso, né? Numa reunião de pastores, eu tive que falar umas coisas até duras lá, né? Eu estava lá e eu disse, meu irmão, eu creio na palavra, que Deus cuida de mim, que Deus cuida dos seus, que Deus não tira ninguém, irmão, para judiar dele, não. Que Deus não chama ninguém para judiar. É claro que ele vai sofrer pela obra, não é pela mão de Deus, não. Pela parte de Deus ele vai receber os cuidados. Entendeu? Eu digo, eu não acredito, irmão, que eu vou ter. Eu acredito no que a Bíblia diz lá, nos Salmos, que eu não me lembro o Salmo, mas se alguém se lembrar, diga, onde na velhice darão frutos. Ainda, na velhice ainda darão frutos, eu creio nessa palavra. Eu até falei lá assim em tom de brincadeira, mas crendo de quando eu estiver lá, porque vem alguma coisa para levar a gente, né? Alguma doença vem para levar a gente. E eu vou estar lá, e alguém ainda vai chegar na beira da cama lá, para botar a mão debaixo a cabeça debaixo da minha mão. Bota a cabeça debaixo da mão dele, ele não está nem podendo levantar para receber a bênção. Eu quero terminar dessa forma. E creio que Deus vai fazer isso na minha vida. Não é que eu quero crer, não. Eu creio que a gente está passando luta, sofrendo, e não queiram saber o tanto que a gente passa por estar na liderança de uma obra. E eu creio que, mas diante de tudo isso, há os cuidados de Deus sobre a minha vida e a minha família. Você crê dessa forma? Você crê dessa forma, irmão? Então, mas quando veio a necessidade, ficou louco. Parecia uma loucura mesmo, uma perturbação. Acabou o homem equilibrado, acabou aquele homem encorajador. Isso foi um tempo na vida dele, depois ele se firmou. Depois Deus deu graça para ele, ele reconheceu e continuou caminhando mesmo firme. Mas houve o abalo de o quê? De uma necessidade que veio. Olha o texto que Paulo vai dizer, 2 Coríntios 7, 5. E eu já passei necessidade. Está entendendo, irmão? Eu já passei luta.
com a minha família, desde jovem com meus pais. Também tivemos um momento de lá em cima, mas também tínhamos momentos lá embaixo. Vocês estão entendendo? E depois de casado, e quando eu assumi esse ministério, eu tirei licença no meu serviço, e eu passei 2 anos e 4 meses sem trabalho, sem ganhar um centavo do meu trabalho, sendo funcionário público de licença por tempo indeterminado, que o povo chama licença sem remuneração. E era mais quem vinha em cima de mim para me voltar. E eu ia orar, Deus dizia que não. E era eu mesmo que ele revelava, era para mim. Vocês estão entendendo? E eu já contei história e me perturbava. Teve tempo de ficar mesmo perturbado. Quando não pude pagar o carro, o banco, que eu entendi que tem uns demônios de plantão nessas coisas. Que esses caras voltavam a me deixar doido, irmão, ligando para mim. Por causa da parcela do carro. Teve um dia que eu agarrei o telefone. Eu disse, rapaz, eu não já disse para vocês que eu não tenho dinheiro. Quer mandar buscar? Vem, meu amigo. Está aqui, agora eu não vou levar, não. Acreditando que Deus ia fazer um milagre. E eles ficavam noite e dia, irmão. Era mesmo uma coisa psicológica, demonológica na minha mente, irmão. A ponto de eu desligar o telefone e tudo. Eu rolei pelo chão nesse quarto. Você lembra quando eu testemunhei aqui? Que eu dizia, Deus, a gente ouve falar de testemunho que o Senhor dá barra de ouro. Ora e o anjo aparece com barra de ouro. Então vem um irmão na porta da casa e bate. Ei, aqui que mora a Raimunda, Olha, Deus mandou deixar isso aqui. Nem te conheço. Deus mandou, deu esse endereço. Sonhei com esse endereço. Não tem essas coisas aí, não tem? Pois aí não acontecia nada. Ele dizia, Deus, cadê? Rolando no chão. Eu tenho que minha mulher achava que eu estava com depressão mesmo. Eu me espremi, irmão. Não sei o que era aquilo, rolando no chão no quartinho. Eu ficava assim, eu fazia assim, não sei se era raiva, não sei o que era. Aí um dia eu já estava me revoltando com Deus, sem perceber. Olha, irmão, o diabo, ele é estrategista, ele é enganador. E estava nascendo já uma revolta, e principalmente porque, dia de hoje, isso já tem uns 10 anos aí ou mais, mas ainda estamos no mesmo período, onde se prega tanta prosperidade. Porque se pregasse esse evangelho mais equilibrado, talvez eu, na época, se eu conhecesse, eu teria mais equilíbrio para enfrentar aquela situação. Mas o evangelho que eu conhecia era do balcão de negócio, era da barganha. E eu sempre fui um homem que gostei de ser um cooperador, tanto com a minha vida como com o que eu tenho. E cadê quando eu precisei? E eu comecei a ficar revoltado. Começou a vir revolta no meu coração. E aí eu me isolava dentro de mim para não falar nada, porque a consciência acusa que ninguém tem culpa. E eu ficava dentro do quarto, porque eu não suportava ninguém. Eu lembro de umas 2 semanas que eu acho que pouco eu botava. Não chegou o dia dela botar o comer assim não, viu? Eu estava, entendeu? Houve um tempo que para eu dormir, eu não conseguia mais dormir. Aí uma irmã me ofereceu um remédio, que ela dava para o filho dela que tomava remédio controlado. Eu digo, pois eu vou lá buscar. E eu fui. Quando eu saí de lá, eu encostei na casa do pastor Ilquias, e o remédio eu tinha colocado bem em cima assim, do painel do carro. E ele disse assim, para que remédio é esse aí? Eu disse, isso aqui é um remédio que a irmã me emprestou para me tomar com umas gotinhas hoje. Ele disse, você é tarja preta? Eu acredito que eu não sabia o que era isso, tarja preta. Hoje eu sei, tarja vermelha, amarela, né, essas coisas. Eu não sabia. E eu fui. E aí eu me lembro que estava a Franciane lá com algumas irmãs, uma ou duas, não sei, as meninas. E ela só ia botar 8 gotinhas, era 9. E aí eu me sentei assim, e ela veio com o remédio, botou água e botou um dedinho assim, ou 2 dedos de água, botou. E eu disse, rapaz, não tomar isso não. Eu tenho medo de morrer, porque o Kir disse que era perigoso. Aí ela virou para mim e disse assim, toma, rapaz. Eu para esta mulher que é para morrer, só pode. É sério. Toma, rapaz. Aí eu peguei e falei, lá vai. Tchau. Quando eu virei, e a gente continuou conversando, irmão, não lembro da hora.
que ele vem aquele soninho, eu acho que elas percebendo que eu já estava, saíram e eu dormi. Ô noite, não estou incentivando ninguém a tomar esses remédios, viu? Mas ô noite, irmão, que eu dormi bem. Tem uma música, Noite Mal Dormida, essa era Noite Bem Dormida, sabe? Acordei até mais disposto, foi graça de Deus na minha vida, ele viu aonde eu cheguei. Mas eu me espremia no chão, era tanta coisa, mas eu já estava começando a me revoltar. Aí minha sogra, sem saber de nada, veio resolver umas coisas aqui em São Luís, nós conversando lá no terraço, e eu não sei se foi insônia, eu não sei como foi, Deus falou para ela. Ela olhou para mim e disse assim, olha, tu tem cuidado, não te revolta contra Deus. Já está querendo te enganar nisso aí. E era certinho, meu irmão. Que às vezes a gente não se revolta direto contra ele, mas se revolta contra tudo que é de Deus. Vocês estão entendendo? Então, nas necessidades, elas mexem com a gente mesmo. Mexe ou não mexe, irmão? Sobretudo para quem tem a responsabilidade de cuidar de uma família. Olha o que eu falei, responsabilidade, viu? Vocês ouviram bem? Que eu já conheci pessoa que não está nem aí. Toma decisões à toa, do jeito que quer, e nem lembra que tem pessoas em casa que vão sofrer junto. Já até chamei a atenção de gente assim. Não pode tomar decisões assim, irmão. Está entendendo? Não deu certo aqui, vou lá, não sei para onde me mudar. Lá vou para São Paulo, irmão. São Paulo é que está dando dinheiro. Aí vai para lá, mas tem família. Pode ser assim, não. Vocês estão entendendo? Então, olha o que Paulo vai dizer. 2 Coríntios 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Acharam? Eu não tinha dito, né? Como é que ia achar? Hã? O que é que diz aí? Vamos chegar lá. Agora estamos falando de necessidade primeiro. Olha o que Paulo vai dizer, ó. São 2 textos. E aqui a necessidade que ele está falando é financeira mesmo. E são 2 textos, na verdade. E 1 Coríntios 4. É 2 Coríntios 12 e 1 Coríntios 4. Mas olha 12, 10. 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto eu estou mostrando que ele alista, ele está dizendo que ele sente prazer depois de ter tido uma experiência com Deus. Mas ele vai falar o que ele passava. Então o que ele passava? Ele fala de fraquezas que ele tinha. Vocês estão entendendo? Ele fala de injúrias, coisas atribuídas a ele. Olhe para cá. Quando a gente fala de calúnia, são 3 palavras que confundem a gente. É calúnia, difamação e injúria. Não é defamar, é difamação. A calúnia é atribuir à pessoa um fato criminoso. Não é que você é aquilo, mas que você fez algo que é criminoso. É caluniar. Roubou, matou, ou cometeu qualquer crime, sendo que você não fez, é calúnia, crime. Mas quando falam mal de você, mas de fatos que você praticou, que não configuram crime, é a difamação. Entenderam? Eu estou falando de fato. Quando eu digo a pessoa é aquilo, aí é injúria. Uma coisa é dizer, George roubou, é um fato. E aí é uma calúnia que eu não roubei nada. Mas George é ladrão. Aí já é mais pesado, porque não está atribuindo um fato a mim, mas que eu sou isso. Vocês estão entendendo a diferença? A injúria é dizer a pessoa é mentirosa. A pessoa é isso, é aquilo. Atribui à pessoa e não um fato que ela cometeu. Quando o fato que a pessoa disse aquilo, irmão, sem ter dito, a pessoa fez aquilo sem ter feito, então esse fato, se ele for criminoso, é calúnia. Se ele não for criminoso, mas feriu a imagem da pessoa, o decoro, é a difamação. Mexeu na imagem da pessoa, ainda que não atribuiu crime a ela. Isso é a diferença entre calúnia
difamação e quê? Injúria. E veja que Paulo diz aqui, ó, nas injúrias, porque diziam que ele era coisas, não só que ele tinha feito, mas que ele era aquele mal. E ele não cita quais, mas ele fala de injúrias. Então ele vai dizendo, olha lá, fraquezas, injúrias, que mais? Necessidades, perseguições e angústias. E aí, irmão, as necessidades, por querer ter e não tem, isso tem tirado muita gente do propósito de Deus, perturbam. E tem gente que não consegue ser tratada porque se tornou intratável. Naquele momento de desequilíbrio, ó, perdendo a firmeza, por causa da necessidade, não houve mais ninguém. Está entendendo? A gente está dizendo, irmão, não, mas não é isso não, é não sei o que, não houve. Aí se perde. Uns se perdem quando tem, outros quando não tem. Por isso que Paulo diz, eu aprendi a viver contente, satisfeito. Ou seja, não era aquela coisa insatisfeita, descontente, todo tempo aquela. Não, eu aprendi a viver nesse contentamento, tendo muito ou tendo pouco, pouco ou muito. Porque tem gente que ele, quando está na necessidade, ele tira de letra. Humilde, sofre, mas está ali, vem para a igreja. Às vezes torna a pessoa até mais, empurra a pessoa. Aí quando recebe qualquer coisinha, quando melhora, some, desaparece. Eu vou olhando aqui, mas não estou atribuindo a ninguém, tá, irmão? Eu tenho que olhar para alguém quando estou pregando. Então, cada um é cada um. Por isso nós somos indivíduos, né? A individualidade, cada um é um. E às vezes alguma coisa que nem te abana, derruba aquele outro ali. Vocês estão entendendo? E tem coisas e ventos que te arrebentam com raiz e tudo, e aquele outro tira de letra. Cada um é cada um. Necessidade tira muito, né? Eu era novo convertido quando eu vi um ex-padre foi pregar no interior e ele dizia, um dos tripés do casamento, né? Ele dizia que é a questão financeira, porque ele dizendo, e falando de modo geral, desequilibra muita gente, né? Não sabe sentar, os dois, é hora de se entender, é hora de se unir, mas aí não, é bufetada, gera a falta de firmeza, que gera às vezes a tristeza, o desânimo, o descontentamento, aí entra a amargura, a queixa, a reclamação, e aí aquele problema da luz, ou trevas, né? Luz não, gera outros piores. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E aí os filhos também têm que entender. Já vi testemunho de pais que dizem assim dos filhos, e louva a Deus pela vida dos filhos, porque não precisa nem o pai dizer, eles percebem quando o pai não está bem, quando as coisas não estão bem, então, sabe, se contenta com aquilo que tem, né? Não fica. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Meu pai não pode me dar um celular, ou seja lá o que for, porque, irmão, a gente mede muito a vida da gente pela dos outros, né? Tem gente que tem um ambiente familiar, irmão, excelente, glorioso, mas não tem tanta coisa financeira. E alguém às vezes tem tudo dentro de um quarto, às vezes é um jovem que tem uma televisão de 50 polegadas, tem um ponto de internet lá dentro, como é que chama, de canal de televisão, tem frigobar, tem cama beliche daquelas que sobe lá para cima e que fica uma beleza, e tem não sei o que, mas a família é um caos. Tem iPhone X, Alpha, Beta, tem telefone de 10 mil reais, roupa das melhores, e no entanto estão querendo se matar. Vocês estão entendendo, irmão? Porque essas coisas não satisfazem o ser humano, não, isso é engano. Como se pode ter? Tenha. Entendendo que ter isso não significa ter paz, ter a vida verdadeira. E tem família que convive com tão pouco, mas se pode chamar de família, de lar, melhor dizendo. Pode-se dizer que é um lar,
porque há um entendimento, há uma compreensão, tem os seus momentos. Eu via um testemunho lindo, me lembrei agora, eu vou falar, não sei porquê, mas vou falar, né, de um cidadão, não estou cobrando ninguém, que já falei lá em casa várias vezes, ele é até famoso aqui no Brasil, agora eu esqueci o nome dele, e ele teve uma crise de pressão, alterou glicemia, e sobretudo a pressão, e ele quase morria, foi bater no hospital, pressão alta, porque o colesterol aumentou, glicemia subiu, desregulou tudo. E aí o médico disse lá para ele, disse, olha, se tu não mudar a tua alimentação, tu morre, principalmente a alimentação, mas tem que fazer uma caminhadinha, começar devagar. E ele tentava, só que ele comia aquelas comidas sem açúcar, bebia sem açúcar, aquelas comidas, e o resto da família normal. E ele ia, não aguentava e voltava. Um dia a mãe, a esposa dele, com 2 filhas, disse assim, reuniu as 2, sem a presença do velho, e disse, minhas filhas, se a gente não mudar, teu pai morre, porque ele nunca vai mudar se a gente não mudar. Ele nunca vai aguentar comer uma coisa, essas coisas saudáveis, nós comemos uma pizza, um hambúrguer, essas comidas aqui. Ou a gente muda e paga o preço com ele, ou vocês vão perder o pai de vocês. Ele teve uma crise. Irmão, coisa linda, elas mudaram, sendo 2 jovens, novas, olha aqui, irmão, deixar de comer certas coisas, para jovens de hoje, irmão, é uma tortura, é terrível. Pois ela com as filhas disseram, pois é o seguinte, se ele muda, nós todas vamos mudar. E não entrou mais aquelas comidas que era proibida para ele, sendo que para elas não era. E isso é um conceito de família e de lar. Sim ou não? Sim ou não? De sofrer para salvar aquele ali. Porque é ruim mesmo, irmão. E eu não estou dizendo isso que é para deixar de entrar pizza lá em casa. Que Deus me guarde, sabe? Mas até a pizza a gente ouve alguém dizendo aí que se for controlar, de vez em quando. Está gravando? Entendeu? Mas olha, irmão, e às vezes não tem no lar. O diabo, irmão, ele moldou um conhecimento mentiroso que parece que a nossa felicidade, a alegria, o lar, o conceito de família, de lar, está atrelado a ter e não a ser. Vocês estão entendendo? A ter. Não dá para ser feliz porque nós não temos isso. Não dá para ser família, ter alegria, porque nós não temos isso. Isso é uma mentira. Porque está aqui o conceito de igreja na Bíblia, de irmãos que ficaram até mais pobres depois que aceitaram a Jesus, porque perderam tudo que tinham. E a Bíblia diz que eles eram alegres. Alegres. Então, a necessidade, ali eu disse que ia citar um segundo texto, e eu estou falando isso aqui, irmão, não estou dizendo que isso aqui é fácil, não, mas que Paulo está dizendo, o Espírito de Deus está usando Paulo para dizer, sejam firmes, desenvolvam a firmeza nesses momentos, nessas lutas. Olha, 1 Coríntios 4, 11, esse texto é forte, irmão, esse texto é forte. 1 Coríntios 4,11, tomara que eu não tenha errado aí, está certo aí? Está certo? Olha o que o apóstolo dos gentios está dizendo, o homem que evangelizou o mundo de sua época, o doutor Paulo. Olha lá, olha o que ele diz, até a presente hora, padecemos fome. Aqui ele não está falando de fome da palavra não, meu irmão, é fome mesmo, de comida, feijão, arroz, de comida mesmo. Até a presente hora padecemos fome e sede. Em momentos, em lugares, situações que não tinham que comer nem beber. Lembra que lá é uma região desértica, né? Aqui tu fura o chão com a mão, não demora nada, tem uma pocinha d'água. Não é assim não, para lá não.
Aí ele continua, ó. Estamos nus. Nu aqui que ele está dizendo, irmão, não é andar pelado não, na rua. Ele está tentando dizer aqui que ele tinha necessidade até de roupa. Vocês estão entendendo? Tinha necessidade de roupa. Aí ele continua. E recebemos bofetadas. E não temos pousada certa. Ora aqui, ora ali. Lembra que Jesus disse? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Né? E aí, ó. Mas estava o quê? Firme. Você não vai ver Paulo dizer, olha para cá, aqui que é o importante, ó. Você não vai ver a Bíblia dizer, e ninguém dizer, irmão Paulo não foi pregar porque está passando uma necessidade horrível. Irmão Paulo não foi lá cooperar na obra porque está passando uma necessidade. Irmão Paulo não foi para a igreja porque ele está com vergonha que ele está sem roupa, uma roupa nova. Você sabia que tem gente que tira aí, às vezes, fica com vergonha que aí peguei por causa de roupa, né? Teve uma vez um irmão, ele já saiu daqui, ele dizia, pastor, acho tão bom aqui na nossa igreja, isso aqui, que a gente não precisa de aquelas coisas, né? A gente chega simples, sandália no pé, não quer dizer que isso é uma doutrina bíblica, não. E a Bíblia não exige isso. Mas nós temos que andar interpelado para Deus. Andar, irmão, para Deus. Conversa, irmão. Tem que andar vestido. Mas Deus não está olhando para essas coisas. Tem até um texto que ele diz, tendo que comer e com que se vestir, estejais satisfeitos. Está entendendo? Mas isso vira doutrina. Se o cara não tiver de gravata, não sobe para o altar. Não tiver de paletó, não prega. Não tiver bem vestido, não ama o Senhor, não quer se apresentar bem para Deus. Conversa. Pode ter? Tenha. Não pode ter? Aquela coisa, venha, porque Deus não está olhando para essas coisas. Quem olha é eu e você. De vez em quando a gente está ouvindo as irmãs, outro dia a irmã estava bonita, né? A irmã estava daquele jeito, né? De vez em quando tu vê, né? Porque uma vez eu vi, não sei se foi a tua irmã dizendo que uma mulher, a mulher ela não se veste para o marido e nem para ela mesma. Ela se veste para outra. Porque uma quando vê a outra vai do alto da cabeça até a planta do pé, faz uma geral. A unha, o batom, os cílios, as sobrancelhas, os blush, os não sei o que, tudo! E é um olhar tão penetrante que parece olhar daqueles de operações especiais de alta espionagem. Olhou, pronto, só passou. Tem umas que nem disfarça, ela está dizendo ali, né? Eu vi uma vez um cabra que estava sendo treinado, um documentário, o cara sendo treinado para ser espião, abriu a geladeira, eles botavam várias marcas direito, não sei o que, abria a geladeira, ele tinha tanto segundo. Abria a geladeira, ele metia a cara, olha, saía. O que tinha lá? Qual era a marca do leite? Qual era a marca disso? Né? A fotografia. Né? E tem mulher que é assim. Então a mulher ela não se... Eu vi uma irmã dizendo isso. Isso é verdade? Será que é verdade? A mulher ela não se veste nem para o marido e nem para ela mesma. Ela se veste para outra. Que a outra vai ver como é que ela está, se ela está bonita, o vestido. É assim, mas tem as suas exceções, não tem? Tem ou não tem? Eu nem vou perguntar quem é essa exceção. Eu vou ter ouvir um monte de mão levantada. Sim. Então as necessidades, elas tiram, né? Roupa, disso, aquilo, outro. Agora vamos correr para a gente terminar. Perseguição, irmão. Isso aqui tira muito. Às vezes, olha, irmão, muitos irmãos, Paulo era perseguido no mundo físico mesmo, literalmente, e sobretudo no espiritual. Então essas angústias geradas, esses medos, esses pesos que a gente sofre, essas lutas, Paulo passava em medida e escala muito maior, mas isso não tirava ele da firmeza do seu serviço a Deus, da sua caminhada com Deus. Olha o que ele vai dizer, 2 Coríntios 7:5. Eu vou ter que correr, viu? Senão a gente demora muito. 2 Coríntios 7:5. Eu acho que é o 5, né? Como é que diz? 2 Coríntios 7:5, como é que diz?
Olha como era a vida do apóstolo: lutas por fora, perseguição, ameaça. Vamos pegar o Paulo, e era aquela coisa. Teve cidade que ele saiu escondido dentro de um cesto, tirado da muralha. Temores por dentro. Quantas vezes, irmão, a gente está assolado por esses temores, ameaças, de perder o emprego, de não passar na cadeira da faculdade, não passar de ano. Às vezes pais, temor com os filhos, tem tempo que nasce, para não morrer, para não adoecer. Temores com relação à obra de Deus, internamente, pressões terríveis. Isso, se não vigiar, a gente não vigiar, gera o quê? O desequilíbrio, nos tira da firmeza. Aí, ó, em Corinto, isso aqui quando ele estava na Macedônia, em Corinto, ele sofreu perseguição tão grande, foi tão difícil o ministério de Paulo em Corinto, quando ele esteve, que o Senhor apareceu para ele. E aí que nós podemos tirar conclusões de que talvez Paulo já estava fazendo plano de ir embora. Atos capítulo 18, ele narra, Lucas narra um momento da vida de Paulo, um momento difícil. Quem escreve Atos é Lucas, e ele escreve um momento da vida de Paulo. Atos capítulo 18, nós vamos encerrar. Atos 18, olha o que ele vai dizer. Atos 18, amém? 18 a partir do 9 até o 11, já, a igreja. Está vendo? Ele está de noite, ele tem uma visão. Talvez estava lá orando, né? Com certeza. E o Senhor disse para ele: não temas. Pelo contrário, olha a palavra: não temas. Olha para cá. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E aí a Bíblia vai dizer, ó: e ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Ou seja, Paulo não saiu, Paulo não fugiu daquela pressão. Vocês estão entendendo? A necessidade da firmeza, sobretudo para um obreiro, senão ele larga o ministério, larga de cantar, larga de pregar. Tem muitos homens de Deus que hoje, cheios de justificativa, mas a verdade é que deixaram o ministério. Deus te chamou para quê? Responda para você. Deus te chamou para quê, como diz o Marco? Deus te chamou para quê? E você está fazendo, ou o inimigo conseguiu produzir situações para te parar, e a pessoa está botando culpa em outras coisas. Tirando a prova dos 9, como é que você está? Essa que é a pergunta que a gente deve fazer. E eu penso que é isso quando Paulo diz: examinai-vos a vós mesmo. Ah, meu irmão, não tem A e nem B. O resultado, a prova é que tirou a gente. E em tudo que você imaginar que é difícil passar, a Bíblia está registrando de servo de Deus que passaram coisas piores e continuaram firmes fazendo a obra de Deus. Vocês estão entendendo? Quem está, diga amém. Olha esse texto aqui, ó. Sendo acusado como malfeitor. 2 Timóteo 2,9. 2 Timóteo 2,9. Olha as acusações que ele sofreu. Isso aqui já tirou muita gente da igreja, irmão. E eu vou dar um testemunho de uma jovem de Loreto, sertão. Eu fui pregar, eu, pastor Maciel. Nós somos nós dois lá. A primeira vez que a gente foi e conhecemos o pastor Giovanni, Loreto. 2 Timóteo 2,9. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como o quê? Malfeitor. Tem versão que diz criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. O que Paulo está dizendo? Pelo evangelho,
e sofro por ele, ele fala de Cristo e diz, e do seu evangelho, e que por esse evangelho eu sofro a ponto de ser preso como malfeitor, a ponto de ser preso como um criminoso. Tem uma coisa, eu vou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Vocês estão entendendo? Aí, ó, aqui ele está dizendo, preso como criminoso por causa do evangelho. Vocês lembram de gente que dizia que tinha até vergonha de abrir a igreja agora, da polícia fechar a igreja? Tinha vergonha de o pastor ser conduzido? Ó, Paulo está dizendo aqui, ó, por causa do evangelho, sofro a ponto de ser preso como malfeitor. Está errado. Vocês viram um vídeo aí de um soldado aí, cheio de moral, que estava dando lição para a igreja, irmão. Pegou o microfone e o obreiro dava o microfone assim para ele falar. Parecia que a igreja tinha cometido um crime, irmão. Pior das coisas a igreja fez, dele tá dando lição para a igreja. Sabe por quê? Porque os irmãos estavam congregando no tempo da pandemia. Está entendendo? É isso que Paulo está dizendo. Por esse evangelho eu sofro a ponto de ser preso como malfeitor, como quem está fazendo coisa errada, como criminoso até. Agora tem uma coisa, a palavra de Deus não vai ficar presa. Ou seja, as pessoas vão entender através da minha vida, é isso que Paulo está dizendo, a liberdade que é em Cristo. Eu vou preso, eu apanho, mas a verdade vai ser dita. A luz vai chegar para quem quer viver para Ele, para Deus. Não é por causa de mim, para livrar a minha pele, que eu vou escravizar as pessoas. Irmão, bora obedecer às autoridades. Vamos fechar as igrejas, obedecer às autoridades, não sei o quê, prendendo o povo na palavra das autoridades. E não dando a liberdade na palavra de Cristo, como Pedro diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu até obedeço às autoridades, e devemos, desde que a ordem delas não se metam com as coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Não conflitam com as coisas de Deus. Aí, meu amigo, o mundo tem que saber que nós opinaremos pelas coisas de Deus. Nós decidiremos pelas coisas de Deus. Você ia falar? Fale e não te cales. Uma malfeitora. Com malfeitora. E tem uma que disse aqui, que diz assim, o meu pastor ama as ovelhas, por isso que fechou a igreja, para ninguém ficar doente. É muito fácil amar desse jeito, né, irmão? Se teu patrão te pressiona lá porque tu é crente, e aí quiser te fazer uma dosezinha de cerveja, beba a cerveja, porque eu te amo, não quero que tu sofra lá no serviço. Fecha a igreja, meu irmão. Quem ama ensina a palavra. Por isso que um pai que ama tanto um filho, às vezes dá uma lapadinha no filho. É verdade ou não? Sim ou não? Mas irmão, está batendo, porque ama. É para o bem dele. Vocês estão entendendo? Quem ama ensina a verdade a qualquer custo. E Paulo diz, eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e pregue o evangelho que eu recebi do Senhor, a pregar. Aí então ele está dizendo, ó, sofro como malfeitor. Agora, irmão, olha 2 Coríntios 6, aí nós vamos encerrar os textos. Acabaram-se os textos para a gente ler. 2 Coríntios 6. Nós vamos ler a partir do versículo 8. 2 Coríntios 6, a partir do versículo 8. 6, 8. O Enoque ontem bradou lá na praça lá. Nossa, a igreja não fechou. Fecha bar. Fecha não sei o quê, mas a casa do Senhor não. E fechar a porta no sentido não é só essa porta aí não. É no sentido de parar as atividades. De cessar. Tudo bem, tem algum irmão. Nós dissemos aqui, irmão, está sofrendo lá, o irmão está tossindo, né? Eu fui ontem comprar uma prateleira, né? Aí eu fiquei aqui na fila, estava de máscara. Mas eu já tenho uma tossezinha, um negocinho, porque eu falo muito, já faz tempo, antes dos coronavírus. E aí eu dei aquela tossida, né, meu irmão? Todo mundo me olhou. Aí
Eu não aguentei. Eu digo, eita, irmão. Aí o cara que estava atendendo assim, né? Até só riu. Quando todo mundo me olhou, né? Aí eu disse, eita, irmão, nem tossir a gente pode mais. Que todo mundo vai pensar que ele está com coronavírus. E aí eu digo, não, mas isso aqui eu tenho faz tempo. Ela estava me defendendo lá, porque eu me senti o patinho feio. Entendeu? Lá no meio da ninhada. Todo mundo olha pra gente, né? Então, irmão, esse tempo, vamos lá, vou ganhar tempo aqui. 2 Coríntios 6, versículo 8. Eu leio lá para a gente situar o ponto que a gente está aqui, ó. Ele vai dizer, ó, como enganadores, mas sendo o quê? Verdadeiros. Quando ele diz como enganadores, ele está dizendo o quê? Que ele era tido como quem enganava o povo. Vocês estão entendendo aqui, irmão? Olha o versículo 8 aí, acho que é a metade do versículo 8, né? Que eu vou focar só um assunto. Como enganador, como alguém que está enganando o povo. Era preso como malfeitor, como enganador. Ele vai dizer, ó, versículo 9. Como desconhecidos, mas entretanto bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo e com tudo isso que vivemos. Como se estivesse sendo castigado, porém não estamos mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Que coisa, né, irmão? Paradoxal. Mas enriquecendo a pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui ele fala, irmão, ó, que ele era tido diante das pessoas, de muitos, não de todos, como enganador, como malfeitor, como que mais? Como tivesse morrendo. Irmão, talvez a aparência de Paulo não fosse essa aparência bonitinha aí que tu tem, porque o homem que viajava tanto, já tinha apanhado tanto, passava tanta luta, talvez era um obreiro desfigurado, aparência cansada, não tinha tanta saúde. Lembra que ele fala que por causa de uma doença, de uma enfermidade física, ele vai bater lá na Galácia? E era nos olhos, porque ele diz assim, olha, vocês tinham tanto amor, zelo por mim, que se fosse possível, vocês tinham me dado os olhos de vocês. Então Paulo talvez tinha uma aparência de quem estava quase morto. Eu posso tirar essa conclusão daqui ou não? Rapaz, pastor, ele está quase morto. Isso aí está como dizia aquele nosso amigo lá, está lascado. Está entendendo? Não era aquele pastor de aparência de impressionar, que não tinha tanta roupa. Vocês estão entendendo? Não tinha dinheiro para estar fazendo, andando de um lado para o outro. E como não tinha dinheiro, não tinha condição de ter talvez uma carruagem boa para andar, ou um meio de transporte, um carro no ar-condicionado, pronto, né? Então ele chega lá e vai dizer, está dizendo aqui para a igreja, né? Escrevendo, como enganadores, que havia tantos doutores, como nesse tempo, né? Dominavam a mídia, os altos escalões, o topo da pirâmide era, vamos dizer assim, dominada, o topo dominado pelos saduceus e fariseus, a elite sacerdotal, o sinédrio, homens que se falavam e as multidões ouviam. Não tinha rede social, mas já tinha uns meios de divulgação, e aparece ele pregando lá sem nada, tão tido como enganador, pregando um Jesus que tinha sido crucificado como um embusteiro, como um enganador, um evangelho que na época era tido como uma seita de terceira classe ou mais baixa ainda. Então ele diz, como enganadores. Era aquela pressão. Sabe o que é uma pressão, irmão? Você pregar e perceber que alguém não acredita em você. Você está pregando no mundo e percebendo pouca gente acolhendo a mensagem, e saber que estão falando de ti, e saber que alguém está recebendo informação as piores de ti, e você ir pregar. Uma vez uma pessoa me disse assim, pastor, faz tempo isso, pastor, não sei como você consegue pregar, porque eu vi lá fulano, ele não estava satisfeito, chateado, e você pregando e vendo aquela situação. Eu lembro que nós alugamos um ponto uma vez, uma irmã, a dona do ponto estava zangada e raivada.
E sentava lá na frente, ficava me olhando com um zoião. E eu pregando. Está entendendo? E é difícil, irmão, não é fácil não. Por isso que Paulo, que o escritor aos Hebreus diz sobre os guias, para a gente submeter aos guias, aos líderes, para que ele não faça isso gemendo. Que às vezes a gente faz gemendo, prega porque tem que pregar. Mas pela vontade da gente mesmo, estava em casa com a família. Então, como enganadores, às vezes você tem que fazer alguma coisa, pregar, ensinar, dizer, e sabe que a pessoa nem vai te ouvir, nem está te ouvindo, ou recebeu informações as piores de ti. Aquela irmã, aquela irmã, aí aquela irmã vem e prega, aquela irmã fala, é assim, Paulo, como enganador, mas sendo verdadeiro com as pessoas, procurando ser verdadeiro, lutando para estar firme na palavra da verdade, como desconhecido, entretanto bem conhecido, e ele era muito conhecido, sobretudo do inferno, né? Principalmente do inferno, conhecia muito Paulo. Lembra do que os demônios disseram? Eu me lembro de um pastor que ele era cabeludo, ele me contou esse testemunho, né? Ele era cabeludo, tinha um cabelo aqui, amarrava para fazer o cocó bem aqui. E o que tinha de gente que criticava ele, ele me contou essa história, né? O cabelo dele era meio grande, ele tinha que fazer até um cocó. Aí ele disse que um dia, era mais quem falava, você é pastor nada, você é pastor nada. Aí um dia ele foi passando, aí alguém fez lá uma chacota lá com ele, e tinha um bêbado perto. Ele disse assim, nem conhecia ele. Ninguém conhecia, o bêbado disse assim, rapaz, respeite, esse homem é um pastor. Bebo lá. Aí ele disse que ele ficou assim, pensou assim, tá vendo? Isso eram uns irmãos, aliás, eram uns crentes lá de outras igrejas, que não aceitavam ele como pastor, né? Por causa do cabelo. Aí ele dizia, tá vendo, irmão? Até o demônio reconhece a gente como pastor. Um crente religioso não consegue ver. Entendeu? Então lembra o que os demônios disseram lá? Quem lembra o que os demônios disseram lá quando os filhos de Seva foram expulsar o demônio dele? Demoniado. O que eles disseram lá? Eu conheço Paulo, né? É assim, é? E bem sei. Conheço, não é? A ordem lá. Eu sei que ele disse que ele conhece e bem sabe Cristo e Paulo. E vocês quem são? O inferno conhecia muito bem aquela autoridade espiritual, aquele homem. Então Paulo está dizendo aqui, né? Então eu encerro convidando vocês para ficarmos de pé, ficarem, que eu já estou, e dizer que é por isso que Deus exige de nós, na sua palavra, firmeza. Mas olhe para cá, não acabou o culto. Porque eu encerro dizendo assim, ó, por que que Paulo, o Espírito de Deus está usando Paulo para falar de firmeza para nós? Olhe para cá. Todo tipo de artimanha, de arma, tudo que o inimigo puder fazer, ele vai fazer para me tirar e te tirar da firmeza. Ele não está dormindo contigo nem comigo, não. Coisinhas que você nem imagina, ele está lá para te atribular, produzir uma dúvida na tua cabeça, te entristecer, te assombrar. Como é que está escrito lá? Não te assombres, né? Deus falando através do profeta Isaías, não te assombres, eu sou o teu Deus. Não temas, ele diz para Paulo, que eu sou contigo. Não é estou, eu sou. Às vezes é em casa, irmão, tem que vigiar, isso é uma verdade, tem que vigiar em casa. Às vezes é um filho que atribula a gente, não é que a gente vai para o culto. Às vezes é o marido que não vigia, às vezes é a mulher que não vigia. Solta os cachorros, o cabelo não quer vir para o culto. Irmão, vamos não decair da firmeza. Vocês estão entendendo? Então às vezes a pessoa vai ser, é vizinho, é um parente. Eu sei que nós temos que zelar uns pelos outros, sobretudo pela família. Mas acima de tudo a nossa responsabilidade conosco de estarmos firmes na presença do Senhor. Está escrito, 2 estarão no caminho. Quem completa? Um será levado e o outro deixado.
Está falando da individualidade. Viveu, se firmou, obedeceu, andou direitinho, vai. Se não, fica. 2 estarão na moinha, trabalhando lá na moinha, rodando aquela pedra lá, ou fazendo outra coisa lá. Um será, e o outro. Aí vem um negócio mais sério. 2 estarão na cama. Um será levado. Aí está falando da individualidade. Acima de tudo, a responsabilidade com a gente de estar firme. E depois ajudar o outro, lutar, suportar. Tem hora que a obra mais forte, tem hora que é a obra mais importante e mais tremenda que nós podemos fazer pela esposa, ou pelo esposo, pelos filhos, seja quem for, é suportar e ficar calado. Vocês concordam? Tem hora que tem hora que é ter que falar alguma coisa. Estão entendendo? Mas Paulo diz, Pedro diz, não decaiais, não decaiam da firmeza. Fiquem firmes. A quem mais é dado, cobrado. Ou seja, na hora lá da guerra, da luta, quem está tendo mais equilíbrio? Esse Deus vai cobrar mais. Para estar mais equilibrado, ouvir. Aí entrou já assunto de família, né? Lembra da Abigail? Que a Bíblia apresenta ela como uma mulher sábia e virtuosa. Marido velho lá metendo cana, falando besteira, fez a maior besteira do mundo. Ela não disse nada, porque está atribulada, está zangada. Se ela fala, mas é sábia, deixou passar, bebeu, mas eu imagino ele amanheceu o dia todo quebrantadinho, morrendo de dor de cabeça, de ressaca, todo daquele jeito. Aí ela chega para ele, meu filho, tu sabe o que tu fez ontem? Olha, Deus vai pesar a mão sobre ti, porque esse homem que tu ontem deu as costas para ele, e até foi denunciar ele para Saul, mandou denunciar ele para Saul matar esse homem, foi o mesmo que protegeu tuas ovelhas e teus servos. Quando ele podia ter deixado, ele te ajudou, e agora ele precisou de ti. Deus vai pesar a mão sobre ti. 10 dias depois, ele morre. Uma mulher sábia. Mas também Jó, naquela hora que a mulher está atribulada, falando aqui de homem e de mulher, né? Tu fala como uma louca, né? Davi não disse nada para Mical quando estava amargurada. Então fez dizer, olha, o Deus que chamou, rejeitou. Eu não tenho culpa de Deus ter rejeitado teu pai e ter me chamado. Mas se tu acha que isso é loucura e que eu estou me aparecendo para alguém, saiba que eu vou fazer isso muito mais, porque eu não estou fazendo para ti nem para ninguém, estou fazendo para o Senhor. E saiu. E ela ficou estéril o resto da vida. Primeiro porque o rei não entrou mais para ter com ela, e também porque Deus se entristeceu com a atitude dela. Estão entendendo? É o filho, é o pai. Então, aqui, voltando para o assunto, não decaiamos da firmeza do Senhor. Você já tentou, uma pergunta aqui, você já conseguiu identificar algumas fraquezas que você tem, que te tiram a firmeza? Mas tem gente fazendo assim, né? É porque tem gente que não aguenta mesmo, né? E sabe que é verdade e é sincero e valor, né? Outros tá aqui quietinho, mas eu já sei. Né, Rodrigo? Rodrigo, eu vou fazer junto contigo, viu, Rodrigo? Também a gente identifica, né? A gente sabe as coisas que abalam a gente, que entristece. É verdade ou não? A irmã Concita agora ajudou também, ó. Não é? E sobretudo identificar as armas que estão nas mãos do inimigo e que com elas eles ainda atingem a gente. E aí que Paulo diz, examinai-vos. Vamos nos examinar onde a nossa firmeza é abalada, ou ainda, a gente não, trocando a construção da frase, aonde a gente ainda não consegue ter firmeza. Porque em todas as áreas, em todo local onde houver essa falta de firmeza, pode ter certeza que o inimigo ou já sabe, ou mais cedo ou mais tarde vai descobrir, e ele vai investir. Porque Pedro diz assim, ó, sede sóbrios, acordado,
Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, vosso adversário, anda em derredor, brincando de ciranda, cirandinha, não é assim? Ele anda em derredor brincando de quê? Elogiando a gente. É servo de Deus. Não é assim? Ele e o demônio. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é tragar? É engolir, né? Então feche seus olhos e vamos orar. Não esqueci de nada, mas nós temos sido alertados pela palavra de Deus, né? Sobre estarmos firmes, continuarmos firmes fazendo a obra. Mesmo às vezes, como Paulo fala, entristecido, fazendo a obra. Passando necessidade, fazendo a obra. Caluniado, fazendo a obra. Sendo tratado de seja qual for, fazendo a obra. Continua, pedindo perdão, continua. Senhor, me ajuda, mas eu não vou parar. Não vou cometer mais um erro na minha vida. Além desses que eu já tenho, de ainda ser ausente, negligente com as coisas do Senhor. Amém?